Olá pessoal, vamos para uma live rapidinha, uma live teoricamente surpresa. Teoricamente porque eu acabei avisando que iria conversar com vocês aqui sobre saúde mental enquanto há tempo. Vai ser uma breve live, porque é uma live reflexiva em função da campanha Janeiro Branco, que é uma campanha que mobiliza todos nós sobre a importância de conscientizar a todos da saúde mental como um patrimônio que a gente tem, que a gente precisa cuidar. Então sejam bem-vindos. Se quiserem convidar alguém, quiserem chamar um colega para assistir, podem convidar. A gente vai conversar aqui em torno de uns 20, 30 minutos, para não perder, né, os insights que eu tive organizando aqui a aula de segunda-feira, e porque eu considero ser um tema muito importante para nós psicólogos, para nós terapeutas. Então, obrigado pela participação de vocês que estão aqui. Gente, olha só, pensando aí, né, nessa campanha maravilhosa que o Leonardo Abraão, a Val e todo o pessoal do Instituto Janeiro Branco promove, nós não podemos deixar de pensar na importância também do nosso papel como psicólogos durante essa campanha. E não só durante, mas a importância de sermos agentes constantes de transformação, de conscientização, de ampliação de consciência mesmo, né, da comunidade, das pessoas. Já existem muitos avanços, inclusive todo um movimento gigantesco, né, que as pessoas vêm aderindo, mas eu fiquei impactada por alguns questionamentos em relação à nossa profissão de psicologia. Então, olha só, o Brasil é campeão atual, né? Atualmente é campeão nos transtornos de ansiedade, campeão na América Latina em depressão, em burnout está aí em segundo lugar. A voz está diferente, Clara? Então, peraí que eu vou tirar o fone. Vê se melhorou, Clara. Minha voz não pode ficar diferente não, gente. Minha voz tem que seguir com vocês do jeitinho que ela é. Melhorou? Me conta. Qualquer coisa eu tiro o fone. Agora tá ok, Clarinha? Nada como a gente ter uma assistente, tá vendo, gente? Uma assistente para ir dando os toques. Tá bom, Clara, tá bom, Flávia. Então, como o som estava chegando estranho para algumas pessoas, eu vou dar uma retomada aí. Eu disse que preparando a aula do dia 15, eu me deparei com 2 slides especificamente que me remeteram à questão da campanha do Janeiro Branco, né, que é esse movimento enorme que a gente tem e que é fantástico, que é maravilhoso, porque vai ampliando, aumentando o nível de consciência das pessoas sobre cuidar da mente, que cuidar da mente é cuidar da vida. E hoje eu quero falar aqui especificamente para os psicólogos, futuros psicólogos, os terapeutas, e a importância que nós temos, o nosso papel, como ele é importante nessa campanha e principalmente no tema desse ano, que é saúde mental enquanto há tempo. Então eu estava dizendo que o Brasil é campeão nos transtornos de ansiedade, primeiro lugar nos transtornos de ansiedade mundial, segundo lugar em burnout, primeiro lugar em depressão na América Latina. E a gente tem um dado muito triste, né, do Anuário Brasileiro de Saúde Pública, que é o seguinte, gente: 28,39% de suicídios que aumentaram aí em 2023. E mais sério ainda, 96% desses casos poderia ter sido evitado.
Olha então a importância do nosso papel, não só na prevenção desses casos em termos de palestras, de psicoeducação, mas principalmente em termos de atendimento dentro dos consultórios. Então, hoje a gente vive uma epidemia aí, né? Uma nova epidemia em relação à saúde mental. E quando o caos está instalado, não dá para a gente entrar, né, com abordagens, com teorias que pensem numa mudança ou na promoção de uma mudança a longo prazo. A gente precisa intervir de forma breve. Então eu estava organizando, né, esse material para a aula de segunda, falei, gente, isso é preciso, eu preciso falar, né, trazer essas reflexões aqui, contribuir, né, com vocês e vocês também comigo. Eu vou esperar o retorno, o feedback de vocês sobre as coisas que eu vou colocar. Mas vejam só, né, a gente precisa pensar saúde mental enquanto há tempo em todos os âmbitos, em todas as esferas. A gente precisa pensar que é necessário que existam ações em termos de política pública, em termos de conscientização, de ampliação da consciência das pessoas de que cuidar da saúde mental não é um erro, não é um fracasso, não é uma fraqueza, que cuidar da saúde mental é tão ou mais ou principalmente importante como cuidar do meu joelho que está aqui com uma lesão, ou da dor na coluna, ou ainda mais, eu diria, né, da beleza, que é tão valorizado aqui no Brasil, também campeão em cirurgias plásticas, em procedimentos estéticos. Então, essa conscientização ela é importante e nós temos um papel nisso aí, nesse contexto, quando a gente faz palestras, quando a gente conversa com os familiares, enfim, se a gente vai a um salão de beleza, como me aconteceu outro dia, e a moça me traz um caso do filho dela e eu tenho um recurso que eu posso auxiliá-la naquele momento ali para dizer, olha, isso faz parte do desenvolvimento do seu filho, mas ele está em sofrimento. Conversa com ele nesse sentido, experimenta isso, depois você me conta. É uma gotinha, né? É uma gotinha ali, né, nesse oceano, mas é importante que a gente vá semeando aí recursos e possibilidades para as pessoas trabalharem e verem as questões da saúde mental com menos preconceito. Que ter a saúde mental ela é tão ou mais importante do que outras questões na nossa vida. Então a gente tem esse âmbito aí, né, na esfera pública, das políticas públicas, essa conscientização, e temos, né, voltando aí um pouquinho mais para o sistema menor, temos nós, terapeutas, nos nossos consultórios. Quão importante, então, é sabermos fazer atendimentos que sejam assertivos, pontuais e que ofereçam para o nosso paciente mudança e resultado. E é interessante pensar o seguinte, que às vezes nós, tô falando nós aqui, mas assim, às vezes a gente não se coloca, ou corre-se o risco de não se colocar no lugar do cliente, né, do paciente que está buscando. Então, quando a gente tem aí uma taxa de 96% dos suicídios que poderiam ter sido evitados, qual será a contribuição de terapias mal sucedidas? Ou de terapias que não souberam fazer aquele atendimento inicial, pontual, breve, em casos que tem aí o risco de suicídio. Qual será o percentual, né? Qual será a contribuição, a parcela de contribuição de atendimentos que não tiveram uma visão sistêmica? E aí eu fiquei matutando o seguinte, que o meu grande desejo é de que todos os profissionais da psicologia pudessem ter
uma visão sistêmica das situações e soubessem fazer terapia breve. Gente, só uma coisa, tá chegando bem para vocês aí a minha transmissão, porque eu tô vendo que a minha internet está oscilando um pouco. Deixa eu ver aqui a Flavinha que responde mais rápido, é Clarinha, tá ok? Então, beleza. Joia. Obrigada, Ariane. Ó, minha nora tá até me assistindo aqui hoje, gente. Coisa boa. Bom, então, olha só, pessoal. Qual será a contribuição, né, que pode ter nisso aí? E, então, a gente precisa pensar em saúde mental enquanto há tempo, também na nossa forma de atuação. Porque além do que é macro, e isso é constante, é todo dia, nosso papel, a nossa obrigação é de estarmos atentos, né, a quem está no nosso entorno, aos sistemas dos quais a gente participa. Mas e ali, né, aquela pessoa que chega no meu consultório? Eu sempre falo isso e vou continuar repetindo. Toda dor emocional ela é urgente para quem a sente, então a gente precisa saber acolher aquela dor, eliciar recursos de saúde na pessoa, aliviar aquela dor inicial, para que, né, o nosso paciente ele continue caminhando e fazendo o processo de cura, que eu vou chamar dessa dor aí, né? Tô fazendo uma analogia, uma metáfora. Então, muitas vezes não dá tempo de você fazer uma psicoterapia toda dentro de um protocolo que você aprendeu, ou mesmo dentro da visão sistêmica, não dá tempo, às vezes, de você fazer um genograma familiar ou investigar todo o sistema familiar. Você precisa saber atuar ali, naquela hora. Aquela primeira sessão, ela já precisa levar para o seu paciente algum resultado. E o principal resultado que eu acho de todas as primeiras sessões, na minha visão, é levar esperança. É o nosso paciente sair dali e pensar com ele mesmo: gente, tem esperança, tem jeito, né? Ou se não tiver um jeito total, tem soluções que eu posso buscar, e eu tenho uma mão que está aqui me acolhendo, me segurando e vai me ajudar a ser conduzido. Bom, então olha só, gente, esses dados que eu fui pesquisando até para conversar com o pessoal na segunda-feira, me levaram a pensar assim: então o que a gente tem que fazer? Né? O que nós, psicólogos, para além só do Janeiro Branco, que eu acho que marca, né, já é uma campanha ritualística, ela cria um ritual aí, né, de que a gente realmente pare um tempo específico e olhe, né, para a nossa saúde mental, para a saúde mental dos nossos familiares, dos nossos amigos, mas nós profissionais precisamos pensar então como que está a minha atuação para que essa saúde mental realmente seja cada vez mais expandida, né, que eu realmente seja um agente de mudança, de transformação. E eu preciso começar a ser um agente de transformação no meu microsistema ali, né? No meu sistema menor, que é o consultório que eu estou, ou a escola, que eu sou psicólogo hospitalar, escolar, ou o hospital, ou a empresa. Então, essa responsabilidade de pensar a nossa atuação, ela é muito, muito importante, ela é muito significativa. E aí, então, eu fiquei pensando que nós estamos realmente no Brasil num momento de socorrer enquanto há tempo, porque com esses números imensos, com essas sequelas, eu diria, da pandemia também, porque esses números aumentaram dentre vários fatores, né? Existem fatores econômicos, fatores, enfim, vários fatores que interferem, mas a gente tem aí uma sequela da pandemia, né? Assim, pessoas que sofreram em função do que a pandemia causou em todos nós. Eu acho que não teve ninguém
que saiu emocionalmente, assim, super zen da pandemia. Acho que todo mundo ficou com um parafuso um pouquinho fora do lugar nesse sentido de, sabe, de estar diferente aí, com traumas, com medos, com sintomas depressivos, com ansiedades, famílias, casais, né? Só falando em casal, gente, tem um fato tão interessante, desculpa, mas eu vou ter que fazer um parênteses aqui para falar isso para vocês. Um fato tão interessante que eu fui fazer uma mudança o ano passado, né, tirar algumas coisas da clínica, e aí vim na boleia do caminhão com o motorista, né, e ele já é um cara que faz muitas coisas para nós, da família, lá da clínica e tal. E aí ele falou comigo assim: Tereza, você acredita que eu não parei de trabalhar um dia durante a pandemia? Eu falei: que isso? Como assim? Mas que absurdo e tal. Eu falei com ele: tinha que ter parado. Ele falou assim: ué, mas o povo não parava de separar? Na pandemia, o que eu fiz de mudanças, de separação de casais, você não tem ideia. Então veja, né, é um fato, um fenômeno que mexeu na estrutura de todos os sistemas. Então, estamos aí colhendo, né, os problemas, né, os resultados do que a pandemia suscitou em todos nós. Então, a gente precisa, como profissional, eu acho que olhar para o nosso papel, para a nossa atuação, com muito mais responsabilidade. E por isso meu desejo era de que todo mundo soubesse realmente, né, desenvolver uma visão sistêmica, uma visão que seja menos empacotada e uma visão e uma atuação breve, porque é disso que nós precisamos nesse momento, né, no sentido de saber intervir, de saber fazer as colocações, né? Bom, nesse sentido, gente, o que eu queria, né, convidar vocês aí é para que vocês, né, não só aderissem à campanha no sentido de que todos nós estamos aderindo, né, de divulgar, né, com o próprio logotipo, de dizer, olha, eu apoio, mas de pensar que por menor que seja a ação que você fizer, você vai estar podendo aí empurrar uma pedrinha do dominó, uma pecinha do dominó, né? Então, se tiver alguém próximo da sua família que você está percebendo que precisa de uma ajuda, dê essa ajuda, ou pergunte, ou solicite pessoas que possam ajudá-la. Se a sua manicure precisa de uma orientação, se você vê, né, que alguém, que o seu conhecimento como psicólogo pode auxiliar alguém, eu acho que é uma obrigação que a gente tem. E também de começar a desenvolver o olhar sistêmico para a situação. O que eu diria do olhar sistêmico aí? Que é uma situação urgente, é uma situação muito séria, a situação brasileira em termos de saúde mental. Então, pensar que um processo de terapia bem feito, sem abandono, com adesão, é uma enorme contribuição que a gente está dando para aquela pessoa e para todo mundo que está convivendo com ela. Porque uma vez que eu trabalho e gero mudança em uma pessoa do sistema familiar, os outros também recebem os benefícios dessa mudança. E isso é ter um olhar sistêmico. Ter um olhar sistêmico também no sentido de que, será que essa intervenção que eu estou fazendo, ela é adequada para essa pessoa que mora nesse lugar, que vive nesse país, com essa profissão, com esse nível cultural ou com aquele outro? E por que eu digo isso? Porque a grande maioria da nossa prática psicológica, psicoterápica é importada, né? Os grandes centros de pesquisa, eles vêm dos Estados Unidos, eles vêm da Europa. A gente tem aqui trabalhos maravilhosos e estamos cada vez desenvolvendo mais, mas a gente ainda pega um livro lá, né, da Itália, lê
e aquilo ali não se aplica muitas vezes aqui, né, aquela intervenção. E muitos profissionais se sentem frustrados como se o erro fosse deles, mas não é. É porque a faculdade ainda ensina que a gente tem que seguir aquele modelo ali. Então, assim, eu acho que são reflexões importantes para a gente procurar também desenvolver uma psicoterapia cada vez mais próxima do nosso contexto brasileiro, do nosso povo, da nossa cultura, dos nossos valores, e ir aí realmente fazendo o que esse ano a campanha do Janeiro Branco está propondo: batalhar por saúde mental enquanto há tempo, ajudar as pessoas a não empurrarem tudo para debaixo do tapete. O que vocês têm para perguntar, para me dizer, para falar, para acrescentar? Se tiverem depois, então, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar no direct, vocês podem me falar. Eu vou deixar salvo nos meus stories essas pesquisas que eu falei com vocês, né? Assim, esses dados que eu falei com vocês, né, da ansiedade. São dados que estão no jornal, mas que eu acho que são importantes da gente, né, de nós divulgarmos, para as pessoas terem a real consciência de que a coisa é séria, né? De que a coisa é séria, que é importante que a gente faça o melhor, né, possível aí como profissionais, que a gente avalie, reavalie o nosso papel nesse socorro aí agora, que eu acho que é uma necessidade que nós estamos tendo em termos de país mesmo, né, de população, de nós estarmos mais próximos da forma de socorrer aí o nosso entorno. Deixa-me ver se tem alguma pergunta. Não? Sayonara. Ô, Sayonara, você chegou agora no finalzinho, mas eu vou deixar a live salva, tá, para vocês. Eu deixei aqui algumas reflexões, né? A Rose também entrou agora. Deixei algumas reflexões e sugestões para que vocês pensem em termos da prática e como que a nossa prática pode facilitar ou às vezes dificultar, né, essa saúde mental e às vezes passar do tempo, passar do ponto. Como disse o Lauro na live que a gente fez juntos, né? Que às vezes o mexer o doce passa do tempo, passa do ponto, queima e aí dá um estrago danado. Pessoal, muito obrigada. Eu espero então vocês me darem um retorno, me falarem o que ficou de mais importante para vocês aqui do que a gente conversou, e vamos juntos aí como colegas realmente trabalhar para que as pessoas parem de empurrar, né, a sujeira para debaixo dos tapetes. Um beijo grande para todo mundo, boa sexta-feira aí, para quem puder sextar com tudo que tem direito. Beijo, muito obrigada. Tchau, tchau.